Bom dia, galera. Espero que vocês estejam bem. Então, dando sequência aqui na nossa ideia, que era ter um tema gerador. No nosso tema gerador, que foi a pandemia de peste bubônica, nós tínhamos alguns indivíduos envolvidos nisso, né? Nós tínhamos o agente causador, o agente etiológico, que é chamado de Yersinia pestis, que é uma bactéria, um procarionte. Nós tínhamos a pulga, que era um artrópode, que nós vimos isso semana passada. E nessa relação nós temos mais dois indivíduos. Quem são os dois indivíduos? Nós temos o rato e nós temos o ser humano. E ambos são mamíferos. Por isso o nosso tema hoje é mamíferos. Semana passada nós vimos artrópodes e agora nós estamos vendo os mamíferos. Então hoje a gente vai fazer uma breve introdução nesse assunto, por quê? Porque esses animais são bastante distintos daqueles que a gente estava vendo semana passada. Então, vamos pensando, quais são os pontos aí que a gente tem que levantar que faz eles serem tão distintos? Eles estão já em outra classificação, eles já estão em outro patamar, né? Que são os mamíferos. Então, aqui nós temos um slide inicial que eu gostaria que vocês se antenassem aqui, que nesse slide nós temos aí 9 figuras que chamam a atenção em quê? Por que chamam a atenção? Eles estão dentro da mesma classificação, taxonomia biológica. Perfeito. Mas olha o que nós temos. Nós temos 2, 3 caras que estão no ambiente aquático, correto? Sim. Nós temos um peixe-boi, nós temos um boto, ou um golfinho, mas provavelmente um golfinho, porque parece água salgada ali. E nós temos um cara extremamente esquisito que foi Parece um ornitorrinco. Utilizado na nossa chamada, nosso convite de ontem, né? Que é o ornitorrinco. Beleza. Então nós temos 3 caras de ambiente aquático. Nós temos um cara de ambiente parcialmente aquático. Quem que é? Ornitorrinco. Parcialmente, ó. Estou marcando aqui o urso polar, né? Ele fica no gelo, mas ele mergulha para pescar. Beleza. Nós temos um cara que está na terra, outro que está na terra, mas esse aqui habita árvores normalmente. Esses daqui estão na terra, são os felinos. Esse daqui também é um felino, certo? Aqui no cantinho aqui, ó. Um felino também está na terra. Um cachorro aqui no canto. E nós temos um morcego. Então, olha aí, peraí, nós temos coisas diferentes de novo, ó. Esse cara aqui é voador, certo? Esse cara aqui é voador. Esses outros estão todos na terra, ambiente terrestre. E nós temos esses 3 aqui em ambiente aquático. No entanto, nós temos outras diferenças. Esses caras são carnívoros, esses são carnívoros. Outros são Herbívoros. Herbívoros, como peixe-boi, por exemplo. Outros comem de tudo, são chamados de onívoros. Onívoros, isso. No entanto, eles estão todos numa mesma classificação, no mesmo taxon, que são os mamíferos. Então significa que eles têm que ter coisas em comum. E aí? O que eles têm em comum? Esse é o grande foco nosso hoje. Uma introdução, fazer vocês entenderem que se eles estão dentro do mesmo taxon, eles têm que ter coisas em comum. Mas se eles depois são divididos, subdivididos, em subfilos, em ordens, em famílias, eles vão tendo coisas distintas, como a gente pode observar aqui agora, só nesse primeiro slide. Mas antes da gente fazer isso, eu preciso localizar, sintonizar vocês com o seguinte, na classificação biológica, quem são esses caras? Então, quando a gente fala de mamíferos, não tem como a gente não falar de cordados primeiros. Vocês já ouviram falar em cordados? O que é um cordado? Aí vem um negócio assim, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Se eu falar para você que o indivíduo é um vertebrado,
que é? Possui coluna vertebral. Isso, perfeito, ótimo, isso aí. Possui coluna vertebral. Mas se eu falar para você que os vertebrados são classificados também como cordados, certo? Gera um negócio meio esquisito, né? O que será que é isso? Vocês já ouviram falar nesse termo, pelo menos? Já. Então, cordados, olha aqui, ó. Cordados são todos os animais, desculpa, gente. São todos os animais que apresentam essa estrutura aqui, ó, que está aqui no meu desenho, ó. Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é chamada de notocorda. Notocorda é uma estrutura, assim como a coluna vertebral, serve para. Calma, gente. Sustentação. Ok? Sustentação. Então, essa estrutura de sustentação, chamada de notocorda, ela pode ou não dar origem a uma coluna vertebral. Ok? Então, a notocorda, no desenvolvimento embrionário, ela pode dar nossa senhora, tá feio o negócio. Origina a coluna. Ok? Mas ela pode não originar. E ela permanecer como notocorda. Vocês estão entendendo? Então, se a notocorda se transformar numa coluna, eu chamo esse cara de vertebrado. Ok? Então, todos os animais que apresentam coluna vertebral, ou seja, notocorda, durante o desenvolvimento embrionário, se transformou em coluna vertebral, em vértebras, eles são chamados de vertebrados. Perfeito? Agora, se a notocorda não se transforma em coluna vertebral, ele pode ser chamado de vertebrado? Não. Não. Então ele vai ser sempre chamado de apenas cordado. Então, se eu permanecer com notocorda, ou seja, não tem coluna, então, sem coluna, nós vamos chamar ele de cefalocordado ou urocordado, que a gente já vai ver no próximo slide. Cefalocordado ou urocordado. Vocês entenderam? Então, se eu perguntar assim para você o seguinte, galera, o que é um cefalocordado ou um urocordado? É um indivíduo que apresenta notocorda ao longo da sua vida, mas não vai ter coluna vertebral. Então, ele não é um vertebrado. Ele é apenas um cordado. Agora, os animais que a notocorda se transformou em vértebras, em coluna vertebral, nós chamamos eles de vertebrados. Quem são os vertebrados? Nós. Quem que somos nós? Os seres humanos. Os mamíferos. Mamíferos. Quem mais que tem coluna vertebral, galera? Peixe tem? Não. Não? A espinha pode ser, então? Opa, é isso aí mesmo. Só é outro nome. Os peixes têm coluna vertebral? Tem. Sapo, rã, perereca, tem coluna vertebral? Tem coluna vertebral. Beleza, então nós já temos 3. Os mamíferos, os peixes, os anfíbios. Cobra tem? Lagarto tem? Tem. Os répteis têm coluna vertebral. Quem mais? Quem que tá faltando aí? Quando você come uma galinha, tem coluna vertebral na galinha?
Tem ou não, galera? Tem. Claro que tem, galera. Então, ó, quem que são os vertebrados? Os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Então, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos têm coluna vertebral, ok? Portanto, eles são chamados de vertebrados. Mas dentro desse negócio, eu chamo eles de cordados ou não? Que é aí que está a confusão. Eles são cordados ou não? São. São cordados, isso. Então, eles são cordados, mas eles evoluíram e apresentaram uma coluna vertebral. Portanto, eles são chamados de vertebrados. Quem não teve essa transformação continua sendo chamado apenas de cordado, vai ser chamado de céfalo-cordado ou urocordado. Entenderam o que é cordado? Uhum. Cordado é um indivíduo. Vamos lá. O que é um cordado? Um indivíduo que tem notocorda. Só? Não. Aí que vem o detalhe. Tem notocorda, tem mais essa estrutura aqui, ó. Obrigatoriamente, ó. Tem que ter essa estrutura que é chamada de fendas branquiais ou fendas faringianas. Faringianas. Então, para ser um cordado tem que ter notocorda, fendas branquiais ou faringianas e tem que ter essa estrutura aqui, ó, galera, ó, que eu estou marcando agora para você, ó. Tubo nervoso dorsal. O que é o tubo nervoso? Essa estrutura aqui, ó, é tubo nervoso. Você está vendo que o desenho está mostrando para você aqui na pontinha o cérebro? Uhum. O que é o tubo nervoso nosso? Vamos lá, gente. Tem o nosso cérebro, certo? Sim. Lá na tua cabeça tem o cérebro. Do cérebro não tem um cordão nervoso que desce nas tuas costas? Sim ou não? Sim. Como é que eu chamo isso? Tubo nervoso que fica nas costas. Então eu chamo de tubo nervoso dorsal. Concorda comigo? Certo? Esse meu tubo nervoso dorsal, em nós, o que ele origina? Ele origina a estrutura que a gente chama de medula espinal. Ok? Conseguiu agora entender? Medula espinal, quando a gente estava sendo desenvolvido dentro do corpo da nossa mãe, se chamava tubo nervoso dorsal. Ele vai evoluir, vai se transformar um pouco e vai passar a ser chamado de medula espinal. O que é isso? Sistema nervoso. Vamos lá. O Rafael chegou aí também, então vamos lá. Se eu cortar a tua medula, se sofrer um acidente e romper essa medula, o que é que vai acontecer? Provavelmente eu vou perder um movimento, alguma coisa assim. Perfeito, ótimo. Dali para baixo, nada mais funciona. Então, se eu sofrer uma lesão na altura do meu tórax, do meu peito, dali para baixo, nada mais vai funcionar. Se eu tiver uma lesão no meu pescoço e romper essa medula. Daí você perde todos os movimentos do pescoço para baixo. Exatamente. Você vai se tornar, infelizmente, um tetraplégico. Braço não funciona, perna não funciona, nada mais funciona. Por quê? Porque quem comanda é o cérebro. E eu perdi a ligação do meu cérebro com o resto do meu corpo. Correto? É mais ou menos assim. Aqui do lado eu tenho a TV, ó. Essa TV tem que ir na tomada. Mas se eu deixar a tomada, o plug na tomada e cortar o fio, o que acontece? Primeiro eu vou levar um choque, né? Mas o que vai acontecer com a TV? Vai funcionar? Lógico que não.
Então, se eu perder o comando, que é o meu encéfalo, meu cérebro, que está dentro da caixa craniana, exatamente por isso, para proteger ele, com a ligação com o resto do meu corpo, acabou, gente. Temos desenvolvimento de milhares de pesquisas ao longo de muitos anos, mas até agora nós não conseguimos desfazer esse grande problema. Nós não conseguimos reaver movimentos com grande qualidade. Tá ok? Tudo bem, moçada? Por enquanto, temos mais um detalhe. Temos mais um detalhe. Então, nós temos 3 características obrigatórias para você ser considerado um cordado. Pelo menos no desenvolvimento embrionário, você tem que ter notocorda, fendas faringianas, tubo nervoso dorsal. Aí é um cordado. E tem uma quarta característica que muitos autores colocam, que ela me ajuda agora a identificar se você tem ou não. Cauda pós-anal. É o Cox. É o cóccix, muito bem, cara, isso aí. Então, a cauda pós-anal, então eu tenho um resquício de cauda evolutiva, nós, humanos, temos, pode ser maior, pode ser menor, mas normalmente não tem muitas estruturas ósseas, que nós chamamos de cóccix. Algumas pessoas, às vezes, levam um tombo e acaba fraturando esse cóccix. Porque é uma pontinha que existe estrutura óssea ali. Só que, enquanto não cicatrizar, ou não voltar para o lugar, fica incomodando. Não consigo sentar, não consigo fazer alguns movimentos. Essa estrutura, os evolucionistas, os pesquisadores desta área, dizem que é o resquício da cauda do nosso ancestral, que não era um macaco. Por favor, gente, tá? Nós não viemos do macaco, nós viemos de um ancestral em comum entre nós e os primatas, que são muito parecidos conosco. Ok, gente? Bom, o que é esse cara? Esse cara desse desenho que está aqui para você é um cara esquisito, pouco conhecido por nós, assim, no dia a dia, tá? Os pesquisadores utilizam eles muito, que são chamados de anfioxo, tá? Esse anfioxo, o que ele é? Ele é um cefalocordado, tá? Ele é um cefalocordado, esse anfioxo. Esse anfioxo significa cefalocordado, que ele tem essa notocorda nesta região, tá? Ok? Beleza, gente? Entenderam o que é? Ele parece um peixinho, mas ele não é um peixinho. Por que ele não é um peixinho? Porque peixinho tem o quê? Coluna vertebral. E ele não tem. Então, ele não pode ser classificado como um vertebrado. Então, aqui nós vamos poder ver um pouquinho mais, ó. Então, nós temos os filos aqui, tá? Estão exemplificados os filos. Aqui está mostrando para vocês aqui, ó, os anelídeos, tá? Os equinodermos. E esses caras aqui têm coluna vertebral? Não. Então, daqui para trás, nós já falamos sobre isso, são os invertebrados. São os indivíduos sem coluna vertebral e também não tem notocorda. Olha, agora vocês aprenderam mais uma coisa. Porque daí nós temos logo em seguida esses dois caras aqui, ó. Vocês estão vendo, galera? Às vezes eu preciso um feedback de vocês, porque eu não sei se vocês estão vendo. Sim. Sim? Tá. Então esses dois caras que eu estou marcando aqui, ó, com esse negócio lindo, esse rabisco, praticamente uma obra de arte, né? Essa obra de arte que eu fiz aqui, ó, está puxando o anfioxo e os tunicados. Ok? Esses caras têm coluna vertebral? Olha pelo nome aqui, ó. Ele é um cefalocordado e os tunicados são urocordado. Eles têm coluna vertebral? Não. Eles têm apenas notocorda. Então, eles são apenas cordados. Por enquanto, tá tudo bem? Beleza. Daqui para frente, os cordados, a notocorda se transformou em coluna
vertebral, que vai incluir nós, olha lá em cima, nós, as aves, os répteis atuais, os répteis, os anfíbios, os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos e os peixes sem mandíbula. Você sabia que existia isso? Consegue imaginar um peixe sem mandíbula? Não sabia. Então, por isso que a gente tá aqui, né, galera? Pra gente se divertir, pra gente também aprender. Existem peixes sem mandíbula. A boca dele vai ser circular, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então, todos esses caras aqui, eles são o quê? São vertebrados. Mas aí eu venho e pergunto, que aí é a grande confusão que acontece. Eles são vertebrados, mas se eu falar que eles são cordados, tá certo ou tá errado? Tá certo. Isso, tá certo. Então, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos fazem parte de um filo chamado de chordata ou cordados. Mas eles, depois na evolução, tiveram a notocorda transformada em vértebras, em coluna vertebral. Então, eles são chamados de vertebrados. Então, a zoologia é dividida em invertebrados e cordados. E dentro dos cordados, nós temos os vertebrados ou craniatas. Ok? Tudo bem por enquanto? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Sim. Aí, quando a gente pega e fala dos nossos mamíferos, nós vamos ter, que foi aquele nosso slide inicial, tínhamos várias coisas diferentes, né? E daí nós vamos ter algumas divisões. Essas divisões básicas, nós vamos ter os marsupiais. Conhecem isso? Muito famoso, né, gente? Ó, o canguru, né? O coala. Aqui no Brasil nós temos a cuíca, nós temos o gambá, é aquele gambá que você às vezes encontra aí em casa, e quem tem em casa aí com forro de madeira, às vezes os caras entram ali e fazem uma bagunça, são marsupiais. Vamos lá, a gente já volta aqui, tá? Aí nós temos os placentários ou eutérios, que são a maioria, e daí nós temos os monotremados. Então, basicamente, primeiro eu divido assim, os mamíferos, porque é um filo muito grande. Então, eu tenho muitos indivíduos que vão ter um monte de características comuns. Então, eu coloco eles num filo, eu coloco eles num táxon, chamado de mamíferos. Aí eu começo a dividir eles por características, por exemplo, nesse caso, embrionárias. Esses caras, o que vocês sabem que eles têm de diferente? Eles têm uma bolsa. E essa bolsa de desenvolvimento embrionário se chama marsúpio. Certo? Marsúpio. Você sabe o que acontece aqui? O filhotinho desenvolve-se dentro do corpo da mãe inicialmente, e logo que ele está mais formadinho, ele nasce, digamos assim, ele se agarra nos pelos da mãe e vai escalando a barriga da mãe e se aloja dentro da bolsa. Essa bolsa chamada de marsúpio é onde o indivíduo vai terminar o seu desenvolvimento. O que é que eu tenho aqui? Dentro desse marsúpio eu tenho as glândulas mamárias. Certo? Então, o cara nasce e vai buscar seu alimento. E o seu alimento está dentro da bolsinha, chamada de marsúpio, onde ele vai mamar e vai terminar o seu desenvolvimento fora do corpo da mãe. Ok? Vamos lá.
Esse aqui é onde a gente se encaixa. Os humanos. Nós nos encaixamos aqui. Nós somos placentários ou mamíferos eutérios. O que significa ser placentário, cara? Tá na nossa cara, né? É ter placenta, é ter útero verdadeiro, os eutérios, porque vão ter animais não eutérios. Os animais eutérios têm útero e têm uma estrutura chamada de placenta. Você, por um acaso, nasceu e foi para dentro do marsúpio da sua mãe? Não, você se desenvolveu completamente dentro da placenta, dentro do útero da sua mãe. Portanto, você não é um marsupial. Pode ser que você ache às vezes, mas não é. Você é um mamífero placentário ou eutério, ok? E o terceiro e último, já indo para os nossos finalmente, são os monotremados. O que são esses caras aqui? Os monotremados, eles... O que é esse daqui, ó? Que parece um porco-espinho, mas não é um porco-espinho. É um cara chamado de equidna. Muito parecido com o porco-espinho. O equidna. E aqui do lado, muito, muito, muito famoso, é o ornitorrinco. Certo? Então, o que esses caras têm em comum? O que vocês acham que eles têm em comum que é definitivo? Vocês viram que nós estamos utilizando as características de desenvolvimento embrionário para classificar eles. O que esses dois caras têm de diferente dos outros dois e que eles têm em comum? Por isso que eles são chamados de monotremados. Os dois estão nesse taxon. Ninguém vai me ajudar? Tá bom, vamos lá. Esse cara tem bico de pato? Tem algo parecido com isso, né? Esse cara tem também? Não, então não pode ser isso. Qual outra característica que todo mundo lembra do ornitorrinco? Tem cauda de parecido com cauda de castor. Esse cara tem cauda de castor? Não. E também não tem nada a ver com o desenvolvimento embrionário. O que eles dois têm em comum? Ovo, tá? Então os dois botam ovo e o indivíduo nasce dentro de um ovo, é cuidado, tem o cuidado, nasce e se desenvolve dentro dessa estrutura, primeiramente, e depois fora dessa estrutura. Ok? Então, tinha alguém querendo entrar, eu demorei, pulou grandão. Então, ó, o que eu usei como característica para eu dividir eles nesses três táxons? Eu usei o desenvolvimento embrionário. Os monotremados têm ovos. Os placentários eutérios têm placenta e os eutérios têm útero verdadeiro. E esses caras têm marsúpio, seu desenvolvimento acontece dentro dessa bolsinha onde estão as glândulas mamárias. E daí nós temos aqui, para finalizar nossa aula e colocar vocês para pesquisarem, nós temos esses caras aqui que são os megamamíferos. Os megamamíferos, certo? Que fazem parte da megafauna que habitou o nosso planeta antes do período que nós temos hoje. Mas muitos deles conviveram com o Homo sapiens e com os outros indivíduos do gênero Homo. E nós temos alguns sítios arqueológicos no Brasil, na Argentina, aonde nós temos a exposição e esses caras estão ali para a gente ver. Eu pude visitar um museu onde tinha, que é o megalodonte, por exemplo. Então, nós temos, antes da chegada desta fauna de mamíferos que nós temos hoje, o que a gente chamava de megamamíferos. E essa aqui é uma réplica do tamanho real
que esse mega mamífero, que era uma preguiça gigante, tinha. O tamanho do cara e o tamanho desse mamífero. Ok, gente? Na nossa próxima aula, a gente vai dar sequência e nós vamos começar a ver as características comuns e como é que são os sistemas desses mamíferos, para que a gente possa, mais para frente, falar sobre os nossos sistemas, pois nós somos também mamíferos. Então, fica aí, galera. Leiam, pesquisem sobre essa megafauna que é bacana e continuem aí em contato. Se vocês precisarem, é só chamar.